Continua o Mundial de Clubes, o Porto fez as malas após mais um mau resultado, os 4 clubes do Brasil passaram a fase de grupos, 2 deles em primeiro, e o Benfica surpreendeu toda a gente ao vencer o Bayern Munique pela primeira vez na sua história e conseguir assim o primeiro lugar no grupo C. Arrancam os oitavos de final da competição já este fim de semana. Para discutir isto mesmo, está reunido o Triângulo Ofensivo, comigo o vosso moderador e representante benfiquista André Duarte, acompanhado pelo nosso portista cada vez mais deprimido, Ricardo Martins. Boa noite a todos, espero que esteja tudo bem, uma excelente noite para todos. Espero que os nossos ouvintes gostem de mais um episódio do nosso podcast. Ok. E o nosso palmeirense de serviço aqui para o Mundial, Igor Motter. Uma boa noite a todos. Bem, vamos a isso, começando pela segunda ronda da fase de grupos. Há 3 jogos que ainda não falamos, vamos rapidinho passar uma penteada por esses e depois seguimos para os eventos desta semana e da terceira ronda que marcou e continua a marcar a semana desportiva. Começamos aqui pelo Benfica 6, Auckland City 0. Benfica goleia a equipa semi-profissional da Nova Zelândia. Ainda demorou a surgir o primeiro golo, mas na segunda parte abriu o frasco do ketchup. Não há muito a dizer sobre este jogo, acho que foi um jogo ok, o mínimo que se esperava era 5-0 contra uma equipa com todo o respeito da Nova Zelândia que tem empregos de dia, os jogadores do Auckland City. Acho que acabaram por dar algum orgulho à sua terra, especialmente no último jogo contra o Boca. Bem, podiam ter sido mais, mas o jogo, para além do placar, a verdade é que acaba por ficar marcado pelo episódio da zanga entre o Coxu e o Bruno Lage, que é algo demonstrativa do mau momento que o Benfica passa a nível de ambiente. Ricardo, quem é que a teu ver esteve aqui mal entre o Coxu e o Lage neste jogo contra o Auckland City? Hoje é uma pergunta, não sei. Eu acho que, corrija-me se estiver errado, mas o Coxu, tudo isto começou porque ele não gostou de ser substituído, certo? Exatamente, sim. O clássico, eu não gosto de ser substituído, vou reclamar com o treinador. Pronto, já acho que a razão aí está sempre do lado do treinador, porque tu repara, o técnico tem que ser uma voz de comando dentro da equipa. E se a voz de gestão do plantel... Oi? Quebraste aí um bocadinho? Peço desculpa. Voz de gestão do plantel? Pisei aqui o cabo, peço desculpa. Estava eu a dizer, se a voz de gestão, de comando, não é respeitada dentro do plantel por um jogador que se dirige a um superior hierárquico, digamos assim, naqueles termos que ele se dirigiu, e nunca é bonito. Portanto, eu acho que aqui o Bruno Lage está defendido por essa questão, e o Coxu não pode ter essa atitude. Isso, ele por acaso até entrou na segunda parte, se não estou em erro, contra o Bayern, o que poderá ser um indício de que as coisas poderão estar resolvidas, mas é sempre um mau indício em relação ao ambiente dentro do balneário. Sim, eu como benfiquista, isto aqui, quem esteve 80% disto é a culpa do Coxu, não tem nada que reclamar quando é substituído, especialmente porque ele não estava a jogar nada. Quando ele saiu, eram 70 minutos, estava 2-0 contra o Auckland City e depois dele sair marcamos 4 golos, ou seja, alguma coisa não estava bem naquele jogo e a substituição do Lage até acabou por ajudar a equipa. Não tem nada a reclamar, ainda se estivesse a jogar bem, ainda podia reclamar, não pode reclamar. Mas depois o mal do Lage aqui nesta situação foi depois do Renato Sanches ter marcado logo no minuto a seguir ao Coxu sair e fazer aquele espalhafato todo, foi virar-se para trás e fazer estás a ver como era bom a ter substituído, vês, como era isto que tu devias fazer e ok, pronto. Não fica lá muito bem. O Lage podia evitar essas cenas, em privado dava o rechóchó ao jogador, no balneário, fosse onde fosse, mas ali não era local. Mas sim, a culpa aqui maior é do Coxu, não tem direito nem tem estatuto para poder questionar as decisões do Bruno Lage, por mais questionáveis que elas sejam, como pôr Renato Sanches em campo. Acho que aqui quem teve mais mal foi o Coxu. Tu, Igor, tens opiniões sobre este evento do Benfica Auckland City?
Sim, questão do jogo, é realmente aquilo que tu disse. Todos esperavam isso e não menos. Em relação ao Kuksu, eu acho que já é uma segunda vez já que ele tem alguma rixa com o treinador, não é? Acho Sim. que teve alguma coisa com o Exatamente. também. Então, eu vejo assim da seguinte maneira. Vamos lá, vamos pegar se fosse um próprio jogador português, colocar aí um Renato Sanches. Será que ele teria já tido essa segunda chance que ele está tendo? Eu acho que tem uma certa amadorismo quando. Não digo amadorismo de ser amador, mas eu acho que tem um certo amor quando se fala de jogador de fora. E o Kuksu é a segunda vez que ele faz isso. E de verdade, por números, ele não se mostra ser esse jogador que ele não pode ser substituído em nenhum momento. Sim. Então, assim, realmente é um jogador que parece que só vai estar satisfeito enquanto ele estiver em campo. Parece que para ele nem o resultado da equipe importa, só importa se ele estiver bem. Então, acho que isso é mais um jogador que racha o elenco mesmo. Essa é a minha opinião. Sim, e ele acaba, depois destes 2 anos, ainda não conseguiu justificar o investimento que o Benfica fez nele, que foi dos jogadores mais caros da história do Benfica, 30 milhões, se não me engano. E a verdade é que ainda está por demonstrar tudo aquilo que se esperava do Coxo. Ele, sim, tem tido bons jogos, tem tido boas exibições, mas ainda não é o jogador que pode despedir um treinador. E viu-se no jogo a seguir que, afinal, entramos na primeira parte sem o Coxo e não foi assim tão mal, o que o pode deixar também um pouco em maus lençóis. Mas antes de irmos a esse jogo, se calhar vale a pena falarmos também de outras surpresas deste Mundial. Flamengo 3, Chelsea 1. Chelsea abriu o marcador, mas, como se diz no Brasil, tomou virada na segunda parte. Igor, um baile de bola do Fla. Sim, é difícil elogiar um time brasileiro que não seja o meu. Mas é verdade que quem viu esse jogo não tem o que se dizer. Só podia ter um vencedor nessa partida. Tanto que o único gol que o Chelsea fez e o único que teve chance de ser feito foi numa falha gigante do Wesley, que ele ficou indeciso entre tocar ou cortar. Bem no fim ele não fez nenhum dos dois e a bola sobrou para o Pedro Neto, que aproveitou bem a chance. E eu vinha vendo o jogo e vinha dizendo: o Flamengo já tinha tido 3, 4 oportunidades. Eu falei: quem não faz, leva. Quem não faz, leva. Não deu outra. Primeira falha do Flamengo, gol do Chelsea. Mas realmente era um jogo que eu, não sendo torcedor, eu não estava preocupado. Mas eu acho que o próprio torcedor do Flamengo não estava preocupado, porque sabia que a vitória ia vir. Porque realmente, eu acho que foi muito superior o Flamengo ao Chelsea. E ninguém esperava realmente. Sim, convenhamos que o Chelsea também, apesar de não ser má equipa e até de ser das melhores da Inglaterra, o Chelsea que ganhou a vaga neste torneio não foi este. O Chelsea que ganhou a vaga neste torneio foi o Chelsea do Thomas Tuchel, que ganhou a Liga dos Campeões já há uns anos. Como é que tu vês esta equipa do Chelsea para este Mundial, Ricardo, já que vão jogar com o Benfica a seguir? Qual é a tua opinião sobre eles? Olha, a minha opinião sobre o atual Chelsea é que é uma equipa um pouco inconsistente. Desde que este presidente norte-americano entrou, tem tido uma política de contratações assim um pouco irrazoável. Parece que tudo o que mexe é para contratar, seja porque custa o custar, e acaba por não dar consistência à equipa. E após muitas contratações falhadas, entre eles o João Félix, agora o André já vai virar os olhos, não é? A dizer que eu arranjo sempre motivos para falar mal do João Félix. Mas a verdade é que a equipa não demonstra ter assim tanta consistência, porque se olharmos para o dinheiro que foi gasto nos últimos 2, 3 anos e olharmos para o 11 base do Chelsea, parece que com tanto dinheiro e continua sem ter a consistência necessária para poder lutar por uma Champions contra os grandes tubarões da Europa. Mas eu acho que o jogo entre o Chelsea e o Benfica vai ser bastante equilibrado. Não me admirava nada que o Benfica conseguisse até com maior ou menor dificuldade eliminar o Chelsea, sou-te sincero. Sim, e eu não sei qual é que era preferível apanhar, estava tudo um bocadinho, se calhar era melhor ter apanhado o Flamengo, mas eu não sei, este Flamengo parece jogar bastante bem, especialmente, e o treinador deles, o Filipe Luís,
é capaz de ser o melhor treinador brasileiro que apareceu nos últimos anos. O que é que tu achas, Igor? Sim, justamente porque ele vem com uma ideia de que existe um futebol fora do país. Porque é justamente por isso que os treinadores brasileiros hoje estão tão atrasados. Porque eles se... o famoso cavalo encilhado que a gente costuma chamar, né? Que eles só conseguem olhar para frente. Eles não conseguem expandir o campo de visão e entender que, em questão de táticas, o Brasil está atrasado em relação ao restante do mundo. Restante do mundo, vírgula. Em questão da Europa, que é o futebol hoje mais cobiçado, né? E o Filipe Luís, por ter jogado a carreira inteira na Europa, ele já tem essa visão. Tanto que, se ele tiver a cabeça e cremos que ele tenha, ele provavelmente é um técnico que vai ter muito futuro pela frente. Ainda sobre este jogo, se calhar falámos aqui um pouco da equipa do Flamengo e se calhar das perspectivas que eles têm contra o Bayern na próxima rodada. Achas que pode haver uma surpresa? Sim. Eu não espero que tenha uma surpresa, para falar a verdade. Por se tratar de outro time brasileiro, então, né? A gente realmente torce ali pra ir bem, mas pronto, já passou da fase de grupos, ok, agora todo mundo seja eliminado e só o Palmeiras continue, esse é o meu querido. Mas, fora toda a brincadeira, o Bayern, ele... Não sei, eu vejo o Bayern como um time... que não dá hipótese. Uma equipe sem coração. É uma equipe sem coração, como costuma dizer. E eles não vão ter aquele perdão, sabe, de estar ganhando de 2-0 e ok, vamos parar por aqui, já tá bom. Não, se eles fizerem 2, eles fazem 3, se eles fazem 3, eles fazem 5, se eles fizerem 5 puderem fazer 10, eles vão fazer 10. Então, realmente, eu acho que vai ser um jogo 200% mais difícil do que foi contra o Chelsea. O Flamengo não pode hipótese nenhuma levar o jogo contra o Chelsea como base. E nessa partida, principalmente, eu acho que o Flamengo vai ter que mudar o seu estilo de jogo, porque eu também acho muito difícil, porque o Filipe Luís é um técnico que acredita no que ele vem propondo já para a equipe, e eu acho que ele vai tentar de alguma maneira jogar o futebol que ele vem jogando. Se o Flamengo conseguir, ok, pode até que seja um jogo bom, mas eu acho que o Bayern ele tá naquela prateleira dos 10 melhores times da Europa. E essa prateleira, eu acho que ela é um pouco intocável no momento. Não é assim tão intocável, como vamos ver no jogo a seguir. Se calhar a maior surpresa do torneio até agora. PSG 0, Botafogo 1. Botafogo ganhou na eficácia aos campeões da Europa com um gol de Igor Jesus. Foi logo a seguir a fazermos o último episódio do podcast. E pronto, já que foi um Igor, convido-te a ti a comentar também, Igor, o que é que o Botafogo fez para parar um PSG que parecia verdadeiramente imparável, não é? Eu acho que o Botafogo contou, pode-se dizer, com sorte também. Eu acho que isso é um 30% nesse jogo, mas eu acho que o Botafogo se preparou muito para sofrer nessa partida. Eu acho que se preparou muito, muito mesmo. Eu acho que eles foram com essa ideia de jogo de brigar por uma bola. É o que a gente vai ter, é a única oportunidade que a gente provavelmente vai ter no jogo inteiro, e vamos lutar por isso. E eu acho que é aquilo, na questão de jogo, lógico, o PSG foi muito superior, foi muito melhor, ponto final. Mas o Botafogo se defendeu muito bem, na minha opinião. O PSG teve algumas oportunidades de jogo, mas muitos chutes de fora da área. O Botafogo realmente conseguiu encaixar a marcação. O Botafogo conseguiu sofreu, mas não sofreu ao ponto de a gente estar suando sangue, entende? Então acho que a estratégia que o Renato Paiva montou foi uma estratégia muito válida, principalmente por ter saído com a vitória. Então, apesar de contar um pouco com a sorte,
porque o PSG não estava num dia tão bom, vamos dizer, e o Botafogo estava ali com seus jogadores num 110%, e isso também ajuda numa partida como essa. Exatamente. E, Ricardo, o que é que tu achaste do PSG neste jogo? Achaste que foi muito displicente ou foi simplesmente uma combinação de sorte e também um bom jogo do Botafogo? Foi um pouco aquilo que o Igor disse. O Botafogo preparou bem o jogo, soube sofrer lá atrás quando foi preciso e não concedeu assim tantas oportunidades quanto isso. Foi o que o Igor estava a dizer, que muito remate fora da área, muita posse de bola para o PSG, mas o Botafogo, como conseguiu sempre defender-se bem, também nunca concedeu muitas oportunidades claras de golo ao PSG, ou pelo menos não tantas quanto era de esperar que uma equipa destas conseguisse fazer. Depois não houve aquele entrosamento natural que existe normalmente entre os jogadores do PSG, principalmente no meio campo. Houve ali também algumas trocas que retiraram alguma consistência que a equipa normalmente tem, mas o Botafogo está de parabéns porque fez o resultado mais inesperado até o momento. Sim. E foi totalmente justo, na minha opinião. Sim, também pareceu uma vitória justa. E se calhar justo também depois foi perderem logo a seguir com o Atlético de Madrid, que pressionou bastante o jogo todo, ganhou 1-0 ao Botafogo na rodada seguinte, já chegou ao gol perto do fim e depois não conseguiu ir buscar a diferença de golos que precisava para passar. Passando para esse jogo, Ricardo, diz-me também, o Atlético acaba aqui por ser eliminado por causa da derrota por 4-0 no primeiro jogo, não é? Talvez com uma derrota mais magra tivesse passado em vez do Botafogo, mas por causa disso já foram. Sim, mas o Atlético de Madrid fez muito neste jogo por tentar golear o Botafogo. Teve oportunidades para dar e para vender, também muitos remates fora da área, mas a verdade é que o Atlético de Madrid podia à vontade ter feito pelo menos mais 1 ou 2 ou até 3 golos. Mas pronto, mas não chegou. Eu já não me lembro bem qual é que era a diferença de golos que precisava de haver para... Acho que o Atlético acabou em menos 1 e o Botafogo em mais 1, ou seja, o Atlético precisava pelo menos mais 2 golos. Sim, não, com 2 golos depois tinha vantagem no confronto direto. Sim, exato. Pronto. Bem, mas sim, diz. Não, estou a dizer que o Atlético de Madrid fez o que tinha, mas o mal já estava feito anteriormente, quando se deixaram perder por aquela forma com o PSG. Sim, e também não esperavam que o Botafogo ganhasse ao PSG e foi isso que lhes estragou um bocadinho as contas, porque em situações normais tinham passado este grupo, mas o facto do Botafogo ter ganho aquele jogo acabou por estragar as contas ao Atlético ainda mais do que ao PSG. Tu, Igor, viste alguma coisa aqui neste jogo do Botafogo com o Atlético que sintas que o Palmeiras pode explorar na próxima rodada? Para te falar a verdade, eu sinto que o Palmeiras não vai explorar nada. O Palmeiras, ultimamente, o Abel vem até com os 11 iniciais errados. E ele mesmo se culpou nessa última partida. Eu mesmo já havia dito aqui no podcast anterior. O Palmeiras ia jogar dessa maneira, jogar de sapatinho alto, que é o de costume dessa equipe, que não pode ganhar um jogo que já acha que é a melhor. Mas também, voltando aqui ao assunto do Botafogo, eu acho que eles já estavam exaustos, realmente acho. O Botafogo ele não queria em nenhum momento atacar o Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid é aquela equipe que não precisa só correr, eles conseguem, eles têm qualidade. O Depou está jogando muito bem. O Julián Álvares, apesar de ser o artilheiro ali, tem o Sorloth, mas eu considero o Álvares o artilheiro da equipe, o 9. Considero ele além de um 9, um 10 também. Então, o Atlético de Madrid criou mesmo muitas oportunidades, assim como o Ricardo disse. E sim, eu acho que o que dificultou para eles não foi essa partida. Tanto que se eles, não sei, vamos lá, se o Botafogo tivesse empatado com o PSG, já era o suficiente para eles ter passado nesse jogo. Então, eu acho que não foi essa partida que eliminou eles e sim a própria derrota para o PSG, ou eles mesmos não ter conseguido tirar o saldo contra o Seattle Sounders.
Mas pronto, falando do Botafogo, eu acho que vai ser uma partida muito equilibrada e nos últimos retrospectos entre Palmeiras e Botafogo não é nada favorável ao Palmeiras. Sim. Mas vamos lá, é um jogo, são 90 minutos e seja o que Deus quiser. Vai voltar a rivalidade dos últimos anos aqui para o Mundial de Clubes. Bem, isto por falar em golos, vamos aqui se calhar ao jogo mais interessante da semana. Porto 4, Al-Ahly 4. Porto permanentemente atrás do resultado contra a equipa do Egito. Vários golos de empate ainda deixaram o Porto sonhar, especialmente porque o Palmeiras esteve a perder durante quase todo o seu jogo também, contra o Inter Miami. Mas no fim empataram tanto uns quanto outros e então ficou tudo na mesma. Ricardo, bater mesmo no fundo, tirar um total de 2 pontos contra este grupo? Ou ainda há mais fundo para bater? Espero bem que não. Espero bem que isto tenha sido mesmo o fundo do poço. Sofrer 4 golos de uma equipa africana é de veras interessante. O que é que se há de fazer, não é? O que é que se há de fazer? Eu acho que a única coisa positiva foi o William Gomes, que realmente mostrou que se lhe derem, se o deixarem jogar, que o rapaz realmente é bom jogador. Mas tudo o resto foi horrível. Horrível. Esta equipa não tem qualidade nenhuma. Também não é nada que não soubéssemos já, mas o Anselmi tem que ser despedido e 70-80% do plantel tem que ser trocado por outros jogadores, que isto assim não pode continuar. E espero bem que o Vilas Boas acorde para a realidade, porque caso não o faça, duvido que ganhe as eleições já dentro de 2 anos, porque é lamentável, quer dizer, vamos ao Mundial de Clubes com um grupo fácil e fazemos 2 pontos, não ganhamos a ninguém, sofremos mais golos do que aqueles que marcamos. Isto não faz sentido. Não faz sentido. Eu olho para a equipa do Egito, o ponta de lança deles fez o grande jogo, tudo bem, fez o grande jogo, fez um hat-trick. Mas pelo amor de Deus, também quem é que não faz um hat-trick nesta defesa do Porto? Estás a perceber? E enfiam o Eustáquio ali no meio dos centrais a fazer o quê? O homem até não é mau médio todo, mas enfiam ali no meio dos centrais é como meter um peixe fora d'água. O que é que querem que se faça? Eu não percebo. Até tento defender o técnico porque chegou a uma casa a arder e pediram que fizesse algum milagre. Mas o homem também não se ajuda ao próprio. O que é que querem que se faça? Tinha tudo para correr mal e correu mal. Especialmente a existência nas 3 centrais, não é? Eu entendo, o homem gosta dos 3 centrais, pronto, tudo bem, mas tens de te adaptar ao plantel que tens. Se não tiveste tempo para fazer o plantel que quiseste, tens que perceber que estás a tentar fazer uma omelete sem ovos. Então vai minimizar estragos e adapta-te ao plantel que tens para tentar tirar um bocadinho mais daquilo que possas tirar daqui. Agora, dizes aos jogadores, não, vamos jogar nesta tática e tem que ser nesta tática. Não tens um central de preste, mas vamos arranjar 3. Deu merda, claro que deu merda. Que acabei de ter acontecido. E em situações normais o Porto tinha que ganhar este jogo, mesmo com jogadores fraquíssimos. É verdade, o Porto tem um plantel muito mau, mas vamos lá ver, aquele guarda-redes do Al-Ahly, o homem fazia-me lembrar sei lá o quê. O que é que foram aqueles golos do Porto? Eram remates fora da área, totalmente defensáveis, o homem nem se atirava. Estamos a falar de uma equipa africana que metade dos jogadores não entravam nem no beira-mar neste momento. Sim, acho que 7 remates à baliza, 4 golos, sim. O homem é fraco, sim. Mas o Porto tem tão pouco cautela ofensivo, chega lá tão poucas vezes à frente com probabilidades de fazer um remate minimamente decente, que as poucas vezes que fez entrou, porque o guarda-redes era fraquíssimo e os centrais também eram ruins. Mas o Porto neste momento acho que nem o Auckland City ganhava. E estou a dizer isso e o Boca Juniors também não ganhou. Mas esses também desistiram depois de ver o resultado do Benfica. Achas que já não há volta a dar? O Anselmi vai ser despedido, não é? Vai, tem que ser despedido. Não há outra hipótese. Acho que ainda só ainda não foi despedido porque alegadamente não quer renunciar ao salário que lhe resta do contrato. E está no seu direito. Então, mais ou menos. E o despedimento custa 4 milhões de euros, se não me engano. Mais 3 milhões que já se pagou pela contratação dele é um bocado pesado para um clube que está com
com os problemas que o Porto tem. Portanto, provavelmente estão ali a tentar chegar a um acordo para pelo menos minimizar esta perda toda, mas tem que ser despedida, não pode continuar. É inadmissível isto. Foi a segunda aposta muito mazinha do Vilas Boas, num espaço muito curto de tempo. Primeiro o Vítor Bruno e depois o Anselmi, sabendo que isto tinha grandes probabilidades dele nunca se conseguir adaptar no seu sistema. Acho que foi um erro de casting grande. Não? Sim, pronto, o Vilas Boas não começou da melhor forma na escolha dos treinadores, é verdade, mas repara, durante o reinado do Pinto da Costa, que foi o Pinto da Costa também, muitas vezes ele por 2, 3 vezes seguidas errou nos treinadores e depois corrigiu a seguir e as coisas, não foi por isso que depois as coisas não melhoraram e não correram bem da forma que todos sabemos que correu. Portanto, dou-lhe esse benefício da dúvida ao Vilas Boas, mas é claro que 2 treinadores no mesmo ano, no teu primeiro ano de presidência, e são 2 apostas que correram mal, começa a ficar um bocadinho sem ar, não é? Vamos ver agora quem é que vai ser a escolha e se voltar a falhar, não sei até que ponto é que não poderá também haver eleições antecipadas. Vamos ver. Quem é que achas que vai ser o salvador da pátria? O Sérgio Conceição ou o Jorge Jesus? Não, acho que vai ser o Alguacil, o antigo treinador da Real Sociedade. É? Quase certeza. É, quase certeza. E é uma escolha inteligente até. O homem fez um bom trabalho na Real Sociedade, é um treinador já com alguma experiência de campeonato espanhol. Acho que é o de mal ou menos das escolhas todas. Eu acho que o do mal ou menos era o Sérgio Conceição. Sabe os cantos já a casa? Não, mas ele não volta. Depois da confusão que foi no ano passado, nunca na vida regressaria. Não sei. E para além disso, vem agora que receber um salário 20 vezes menor do que recebia no AC Milan. Estás a perceber? Sim. Mas isto andar a escolher um espanhol, isto cheira-me a Lopetegui. Mas estavas-me a dizer, o Pinto da Costa também fazia mais escolhas de treinadores. Houve algum tão mau como o Anselmi? Ou um que tivesse piores resultados com o Anselmi? Tu já não és do tempo do Víctor Fernandes, pois não? Víctor Fernandes, isso foi em que ano? No ano a seguir à Champions. Ganhaste? 2004. Não, depois foi. Não ganhaste, foi o Benfica que ganhou esse ano. Nesse ano a seguir à Champions o Porto teve 3 treinadores diferentes e foi um desastre autêntico. Tanto é que o Benfica estava uma equipa ruim e ganhou o campeonato. Sim. Mas pronto, depois veio o Josualdo Ferreira, mas lá está, errou 3 treinadores seguidos, mas depois veio o Josualdo Ferreira e conseguiu pôr ordem na casa e foi 4 vezes campeão seguida. Portanto, como podes ver, há que dar mais uma oportunidade ao Vilas Boas, mas ele começa a ficar sem um espaço de manobra. Entendo perfeitamente. Do outro lado deste grupo, Igor, Palmeiras 2, Inter Miami 2. Palmeiras saboreou a surpreendente qualidade da equipa do Messi, mas no fim fechou as contas do grupo com golos já perto do final. Alguma preocupação que este jogo tenha despertado acerca da capacidade do Palmeiras passar a próxima ronda? Na verdade, qualidade não tem nenhuma no Inter Miami. Eu acho que faltou qualidade para o Palmeiras. A própria escalação dos 11 iniciais foi horrível. E pode voltar no podcast anterior, eu falei o que exatamente ia acontecer. O Palmeiras empatou em tese com a melhor equipe no grupo. O Palmeiras ganhou da equipe que tinha que ganhar. E agora chegou a equipe mais fraca, que na minha opinião o Inter Miami continua sendo a equipe mais fraca desse grupo. E o Palmeiras ia fazer o que todo palmeirense sabia, que era achar que o jogo estava ganho e ia fazer o jogo ficar difícil. Um pouco de benfiquismo, assim, entende? Lembra-te do Benfica Boca Juniors. E foi isso que aconteceu. Eu em nenhum momento achei que o Palmeiras ia perder, pra falar a verdade. Eu vi o jogo, começou às 2 da manhã, acabou às 3 e pouco, quase 4 horas. Eu vi o jogo e em nenhum momento realmente achei que o Palmeiras ia perder, mesmo estando com 2-0 atrás do placar. Mas o que dava raiva era ver que a equipe não precisava ter tomado esses 2 gols para acordar. Na verdade, o primeiro tempo não acordou. O primeiro tempo foi um jogo só de uma equipe e de uma equipe horrível, que é a equipe da Inter Miami. E a segunda parte, o Palmeiras ainda tomou ali um gol de bobeira, vamos dizer assim, mas o Palmeiras já voltou melhor, já voltou ali com algumas substituições. O Abel reconheceu que fez merda, e justamente por isso que fez essas substituições. E o Palmeiras já voltou muito melhor, e eu acho que todo palmeirense sabia que no mínimo um empate iria sair dali. Mas o que dá raiva dessa equipe é isso, é o que todo palmeirense já sabe.
É pegar esses jogos que é pra ir lá ganhar de 4-5-0 pra elevar a moral. Mas não, eles preferem sair atrás do placar, correr até o final, correr 100 minutos basicamente, pensar num jogo que não precisava. E agora vai chegar num clássico brasileiro, que já não está com bom retrospecto, vai chegar num clássico brasileiro em que o Botafogo vem de uma vitória contra a melhor equipe da Europa e o Palmeiras vem com um empate com uma das piores equipes do mundo. Opa. Então basicamente eu acho que só diminui a moral da equipe, só isso. Vocês não veem assim nenhuma qualidade no Inter Miami? Eu acho que eles até surpreenderam, especialmente aquele gol do Soares, foi um bom gol. Eu acho que é... O Soares eu falei que aconteceu. O Palmeiras é uma equipe que consegue recuperar qualquer atacante que esteja há 1000 anos sem fazer gol, coloca jogar contra o Palmeiras que vai fazer um hat-trick se bobear. Então, essa equipe do Inter... O André sabe, o Porto jogou contra a Inter Miami e o André sabe que não... Acho que por isso ele tem mais raiva ainda. Não é nem pelo empate com o Palmeiras. Eu acho que é pela derrota contra o Inter Miami, porque é uma equipe horrível. É uma equipe ruim, uma equipe fraca, uma equipe que não tem futebol apresentável. Só que eles têm o básico, que é conseguir controlar o jogo. Mas em nenhum momento eles causam perigo. E não sei, realmente eu acho que é uma equipe muito, muito fraca. E o Palmeiras só mostrou que de vez ir lá e ganhar de 5-6-0 e levar a moral e ir para as oitavas ali com uma certa autoestima. Pelo menos ganhamos de 8-0, estamos bem, alguma coisa assim, não. Agora vai para as oitavas, tendo empatado 2-2, correndo até os 100 minutos de jogo, com a língua lá no pé, e vão chegar para as oitavas cansados. E bem feito. Não fizeram por merecer a vitória. Isso é a verdade. Tu, Ricardo, não vês o que é que achas que vai acontecer na próxima ronda com o PSG Inter Miami? Este Inter Miami não tem assim nenhuma carta na manga, ou isto foi tudo resultados um bocadinho sortudos contra equipas em má fase? Eu acho que o Inter Miami tem qualidade, tem jogadores experientes, tem... Tu repara, quando tens o Messi, mesmo com esta idade, sabes que se ganhas ali vai entrar da área, com a certeza que dá gol. Isso é sempre uma mais-valia, mas eu sou-te sincero, eu acho que vai ser muito estranho o PSG não golear o Inter Miami. Porque por mais que o guarda-redes venha inspirado, por mais que tenham jogadores com qualidade na frente, eu acho que aquela defesa é muito, muito frágil. É tão frágil que até sofreu um gol do Porto, já podes ver. O que é que queres te diga? Eu acho que vai ser muito estranho se o PSG não golear, sinceramente. E o único medo... Diz. Não, força aí. Eu ia dizer que meu único medo nesse jogo da Inter contra o PSG é que o Messi faça um gol e realmente voltam a falar de Messi bola de ouro. Porque vai ser uma partida de 7-8-0, no mínimo. E se o Messi fizer um gol, eu não duvido nada que tenha aí pessoas falando que o Messi está lá numa equipe amadora fazendo chover. E dei a bola de ouro para o Messi. Acho que a bola de ouro para o Messi está fora de chão. A não ser que ele ganhe mesmo o Mundial Clubes. Aí eu consigo ver. Mas tudo menos que isso seria muito difícil dar a bola de ouro para um Messi em reforma em Miami, digo eu. Mas bem, acho que vocês estão todos à espera de falar no próximo jogo que nós temos aqui nos nossos rescaldos, na nossa lista. Benfica 1, Bayern Munique 0. Uma surpresa muito agradável. Primeira vitória na história do Benfica ao Bayern Munique. Se calhar peço primeiro as vossas opiniões e depois dou a minha. O que é que tu achaste deste jogo, Ricardo? Eu acho que o Renato Sanches fez a exibição da vida dele. Fez um jogo mesmo muito, muito competente. Toda a equipa do Benfica fez um jogo competente. O meio campo do Benfica soube fechar muito bem o espaço onde o Bayern costuma causar perigo. Também temos de ser sincero que o Bayern foi para o jogo a um ritmo muito lento, que deixou no banco algumas dos jogadores com mais qualidade, mas mesmo assim na segunda parte já com o jogador com a carne toda no assador, o Bayern não conseguiu criar assim tantas oportunidades de golo como se calhar seria de esperar. Outro jogador que na minha opinião foi o homem do jogo, que foi o António Silva, que
esteve muito bem e que não deixou o Harry Kane ter nenhuma oportunidade de golo que me Meteu lembro. no bolso, podes dizer, meteu no bolso. Meteu o Harry Kane no bolso, podes dizer. Então, mas repara, o Benfica também não pode embandeirar em arco e pensar que agora vai ser sempre a bater em toda a gente. Eu acho Mas que isso é o que nós fazemos Benfica... melhor. Sim, mas não é o mal só vosso, não é? Se fosse o mal só vosso era bom até, mas repara, eu acho que o Benfica não pode-se dar ao luxo de deixar o Cocu no banco. Mas o Cocu é que tem que dizer se está com a cabeça no sítio para ser uma mais-valia para a equipa. Agora, eu vejo um meio-campo do Benfica que, corrijo-me se estiver errado, mas penso que o Florentino vai continuar lesionado, certo? Não deverá regressar a tempo. Ele parece já estar a treinar, mas sim, ainda não sei, ainda não se sabe. Mas mesmo que regresse, dificilmente será titular. Eu acho que este meio-campo do Benfica, sem o Florentino e sem o Mano Silva, o Cocu e o Leandro Barreiro deviam ser os dois médios, tendo em conta que também não há Tomás Araújo, certo? Porque eu acho que vai ser preciso correr muito atrás da bola naquele meio campo e para isso o Florentino era o jogador ideal. Sem Florentino, sem Mano Silva e com o Arsenal já ter que jogar lateral direito, acho que o Benfica vai sofrer um bocado por aí. Agora depende muito do Cocu, saber com que vontade é que vem para o jogo, mas eu acho que o Cocu no lugar do Prestiano e com 3 médios o Benfica tinha mais probabilidades de ganhar ao Chelsea do que com um médio ofensivo como o Prestiano. Tu falaste em ritmo lento aqui do Bayern Munique. Eu acho que o ritmo lento das duas equipas, isso calhar é uma boa altura para falarmos aqui destes jogos a altas temperaturas, por volta do meio-dia, com 40 graus este jogo que foi jogado, o Benfica Bayern Munique. Tem pausas para hidratação, mas isto é um bocadinho... Já estamos a atingir os limites do Brasileirão, não achas, Igor? É ridículo, isso é ridículo. Eu já tinha dito isso na primeira rodada. Tu consegue olhar na fisionomia dos jogadores em que eles matariam para não estar ali. É ridículo tu colocar eles jogar nessas situações. E o calor dos Estados Unidos também não é um calor tão fraco, vamos dizer. Sim. 40 graus com sensação de 45. Quando tá 30 é sensação de 35. Sim. Então assim, realmente vamos colocar nessas palavras, porque eu não consigo achar outra, mas vamos dizer, é desumano o que realmente estão propondo aos jogadores. Sim. Isso é totalmente inadmissível. Eles não ter horários no fim do dia, na noite, como eles fazem nos jogos. Eles fazem isto que é para ter audiência europeia, não é? E daí colocam esses jogos aí, começam lá 2 horas da tarde, 1 hora, meio-dia, que é um horário que ninguém gosta de jogar, nenhum jogador, seja no Brasil, seja em Portugal, seja na Inglaterra, seja onde for, ninguém gosta de jogar com o sol em cima da cabeça. E tem muitos estádios lá, talvez não sejam tão bons, mas tem muitos estádios e tu poderia colocar 4, 5, 6 jogos ao mesmo tempo, no horário da noite. Pronto, ninguém ia reclamar. Mas não, eles preferem colocar essas situações aos jogadores, que é ridículo. Sim. E depois com as interrupções das tempestades e disso, que enfim, nem vamos falar nisso. Mas falando aqui do jogo um bocadinho, acho que está na altura também eu falar um pouco do Benfica Bayern Munique. É certamente uma vitória muito inesperada, especialmente com o histórico do Benfica frente ao Bayern. Sim, o Bayern teve algumas trocas no 11 na primeira parte que beneficiaram o Benfica, mas acho que mesmo com as trocas no 11 não se esperava que o Benfica se superiorizasse ao Bayern e conseguiu-se superiorizar um bocadinho na primeira parte, não muito, mas um bocadinho. Renato Sanches no 11 também não estávamos à espera de muito, acabou por até fazer um jogo decente. O Di Maria, que muito se critica, correu como um louco atrás da bola a defender, especialmente na segunda parte, e enfim, conseguimos aquele golo na primeira e depois foi sofrer até ao fim, especialmente na segunda parte, que puseram a carne toda no assador. Kimmich, Kane, Olise, tudo lá para dentro. O Bayern tentou ganhar este jogo, não se pode dizer que o Bayern não tenha tentado ganhar este jogo, ou que queriam perder de propósito para jogar com o Flamengo, que é uma coisa que se tem dito por aí, que é ridículo, porque depois ficam do lado mais difícil da competição, que tem Manchester City. Quer dizer, agora já não tem Manchester City, mas que tem os clubes mais difíceis, nomeadamente o PSG.
Mas sim, acaba por ser o Trubin. Tu falaste no jogo da vida do Renato, eu acho que este foi o jogo da vida do Trubin desde que chegou ao Benfica. Ele já tem muitos bons jogos, o Trubin, mas este aqui foi espetacular. Acho que foi o homem do jogo. Fez 3 defesas incríveis contra jogadores isolados na cara dele, sem tremer nem um bocadinho o Trubin. E sim, o António Silva meteu o RK no bolso. O Otamendi também fez um grande jogo. E pronto, mas era o que tu estavas a dizer. Os problemas do Benfica não foram embora por causa desta vitória ao Bayern. Os problemas do Benfica continuam lá. O Bruno Lage preparou bem o jogo. O Bruno Lage, eu continuo a dizer que é um treinador competente. É limitado, mas é um treinador competente. Mas também não faz favores a ele mesmo. Assim que teve uma vitória, veio logo dizer: tem que acreditar mais na direção do Rui Costa. É uma maneira de pegar na vitória dele e na lufada de ar fresco que tinha como treinador, que já estava a ser muito contestado, e deitá-la toda fora para metade dos benfiquistas que já têm muito ódio junto ao Rui Costa. Mas sim, acho que foi um bom jogo do Benfica e vamos ver o que é que traz a próxima rodada. Tens algum comentário sobre a preparação do jogo do Lage, Ricardo? Não, preparou bem o jogo. O Benfica assim muitas vezes em contra-ataque, soube aproveitar esse espaço, soube ter bola quando deu para ter bola, soube defender com as linhas baixas quando o Bayern meteu os jogadores mais perigosos dentro do campo, e foi merecido o jogo. O Bruno Lage preparou bem o jogo, de facto, mas pronto, acho que agora o mais importante para o Benfica era mesmo não cometer aquele erro que cometeram já várias vezes no passado de achar que agora está tudo bem porque se ganha, ou de achar que está tudo mal quando se perde. Sim. E ter cabeça contra o Chelsea, porque vai ser preciso correr muito atrás da bola, e vejo aquele meio campo um bocado, por vezes, um bocado soft demais, principalmente sem Florentino. Exatamente. Eu não sei, acho que o Florentino ainda é capaz de voltar a tempo, não sei exatamente, mas vamos ver quanto a isso. Terminando por aí os nossos rescaldos, há aqui outros jogos que temos a obrigação de falar um bocadinho assim. Nos outros grupos, o único que falta resolver é o grupo do Real Madrid. De resto já está tudo resolvido, se não me engano. O Inter vai jogar com o Fluminense e o Dortmund vai jogar contra o River Plate. Igor, opiniões sobre o grupo do Dortmund e Fluminense? Tens alguma? Não. Creio que nos seus jogos o Dortmund não deve ter muita dificuldade de passar do River Plate. Não é o River Plate, peço desculpa, é o Monterrey, não é? Eu enganei-me aqui, peraí, que acho que foi o Monterrey que passou o grupo. Foi o Monterrey. Foi o Monterrey. Sim, porque o River Plate foi eliminado, exato. O River Plate foi eliminado. Sim. Exatamente. Mas é a mesma Então, coisa. agora o Dortmund contra o Monterrey. Já não sei se é a mesma coisa. Eu acho que o Dortmund vai ter mais dificuldades contra o Monterrey. Não digo que vai ser uma dificuldade, meu Deus, eles não vão conseguir jogar, mas é aquela partida que, se o Dortmund entrar de sapatinho alto, o Monterrey com certeza vai estar nas quartas de finais. Sim, porque o Monterrey já conseguiu tirar 2 empates ao Inter e depois um empate ao River e goleou o Urawa Reds. Pronto, não é uma grande equipa, mas o Monterrey tem o Sérgio Ramos, é capaz de ser a surpresa do torneio. Enquanto isso, temos o Inter Fluminense. Ricardo, o que é que achas? O Inter tem estado em má fase, especialmente desde aquela derrota desastrosa na final. O Fluminense poderá fazer aqui uma chamada surpresa, que se calhar já nem é grande surpresa, que tem jogado bem. Sim, tem jogado bem, mas repara, este último jogo que fez contra aquela equipa sul-africana, eu acho que é seguro dizer que a equipa sul-africana fez o suficiente para ganhar o jogo, e se ganhava o jogo ia ela no lugar do Fluminense, portanto não sei até que ponto o Fluminense, tu repara, o Inter não tem estado muito bem, mas eu acho que o Fluminense, das 4 equipas brasileiras, acho que o Fluminense é que tem pior futebol, é a minha opinião. Mas não me admirava nada se o Fluminense eliminasse o Inter,
Mas o Inter, pronto, o Inter, vamos ver que Inter é que aparece, não é? Se for o Inter que apareceu no final da Champions, o Fluminense tem tudo para ganhar, de facto. Sim. E depois terminou agora Juventus-Manchester City. Juventus perdeu por 2-5, goleada do Manchester City. O Rodri está de volta ao 11 inicial, não sei se repararam. Talvez este Manchester City seja o Manchester City que aterrorizou durante tantos anos. Ou será que é o Manchester City desta época ainda? O que é que tu achas, Ricardo? Eu acho que o Manchester City está a apostar muito neste Mundial. Tem, pronto, só vi aqui um bocadinho do jogo este contra o Juventus, mas olho para as estatísticas e vejo que foi um amasso tremendo que deu na Juventus, que é uma equipa que também estava a jogar bem, vamos ser sinceros. Sim. E eu acho que poderá neste momento já ser o maior favorito a ganhar o Mundial. Sei que ainda é um bocado cedo, mas este Manchester City poderá estar de regresso àquilo que era antes da lesão do Rodri. Ainda é um pouco cedo para dizer, vamos ver agora na fase eliminar, também com um jogo só, basta um jogo mais abaixo um jogo onde os jogadores estão menos inspirados e já são eliminados, mas em princípio estou confiante que este Manchester City vai manter o nível e vai ser um dos meus favoritos a ganhar o Mundial. Sim. Olhando aqui para a fase de grupos, o Manchester City foi a única equipa que venceu os 3 jogos. Nem mesmo o Flamengo, que acabou por empatar este jogo contra o LAFC. O Manchester City foi a única equipa da fase de grupos a vencer os 3 jogos. Por isso, não sei se é assim um esticão chamar-lhe favoritos. Realmente podem mesmo ser favoritos. Tu, Igor, tens opiniões aqui sobre este jogo do Juventus-Manchester City que nenhum de nós viu, porque estamos a fazer o podcast ao mesmo tempo. Sim, eu estava aqui no computador vendo aqui alguns lances, mas realmente o Rodri é de uma qualidade muito diferente, né? Sim. Ver que só a presença dele muda toda a maneira do Manchester City jogar, ele dá uma segurança para a defesa. Eu acho que é isso que o City não estava tendo com a perda do Rodri. Porque o City normalmente ele ataca muito. Tanto que ele joga com. Normalmente ele joga com. De vez jogar com 4 defensores ou 2 defensores. Normalmente o Guardiola vem jogando com 4. Mas normalmente são 2 alas. Ele coloca tudo como ala e joga com 2 defensores e só o Rodri, né, de cabeça de área. E é justamente por isso, porque ele passa essa segurança para a defesa de uma maneira que nenhum outro jogador conseguiu. E dá para ver que ele está de volta. É mesmo um jogador de volta. Exato. Se o City voltar a jogar o que tem capacidade para jogar, realmente, junto com o PSG, na minha opinião, são os 2 favoritos para esse Mundial. Exato. Temos aqui prognósticos para como é que vai acabar o grupo do Real Madrid. O Real Madrid se calhar favorito para passar. O Salzburgo será entre o Salzburgo e o Al Hilal? Ou o que é que nós achamos aqui? Alguém tem... Eu acho que o Al Hilal poderá ter, garantindo a vitória ao Pachuca, a menos que haja um empate, poderá estar numa posição até relativamente confortável. Isto partindo do princípio que o Al Hilal ganha ao Pachuca. Porque depois o Al Hilal faz 5 pontos e o Salzburgo e o Real Madrid, defrontando-se assim, entre si tem 4 pontos. Se um ganha, o Al Hilal garante a passagem aos oitavos. Sim. Portanto, o Salzburgo está aqui numa posição um bocado complicada. O Salzburgo e o Real Madrid, talvez. Eu imagino que o Real Madrid empata e depois vai ser a diferença de golos. Nem sei quem tem vantagem, porque depois fica tudo com 5 pontos. Era engraçado ver. Aí o Real Madrid tem vantagem. O Real Madrid passaria em segundo no caso de um empate. O Real Madrid passaria em segundo e o Al Hilal, dependendo do resultado, o Al Hilal passaria em primeiro ou em segundo. Mas o Real Madrid dificilmente não passa, a não ser que perca o jogo para o Salzburgo e o Al Hilal ganha. Aí passaria o Salzburgo e o Al Hilal. Apesar do Salzburgo estar em segundo lugar, é quem está numa posição mais frágil aqui, porque tem um jogo mais difícil e o empate não chega. Isto considerando que o Al Hilal cumpre a parte dele contra o Pachuca. E que o Real Madrid cumpre a parte dele contra o Salzburgo. Diz, Igor, desculpa. Eu acho que o Al Hilal vai fazer a sua parte e vai fazer muito saldo ainda. Eu acho que se for falar em questão de saldos, eu acho que o Al Hilal consegue tirar qualquer tipo de saldo, seja ele para o Real Madrid, seja ele para o Salzburgo. Os 2 jogos que eu vi do Al Hilal realmente foram jogos muito bons. É uma equipe muito
Como se dizer, ninguém espera muito, mas eu acho que é uma equipe muito boa essa equipe do Al-Hilal. Sim, e não me admiraria que o Al-Hilal passasse e fizesse, ainda eliminasse algum tubarão, porque tu olhas para o 11 do Al-Hilal e tens aqui jogadores de muita qualidade. Tens o Ruben Neves, tens o Bilikovic Savic, tens o João Cancelo, tens o Bono na baliza, o Koulibaly, que era o central, que era do Nápoles. Isto são jogadores, o Renan Lodi, que estava no Atlético de Madrid ainda não há muito tempo. Tens aqui jogadores com muita qualidade. E não me admirava nada que conseguissem bater-se com qualquer equipa neste momento. Bem, Se tu for pegar o próprio jogo contra o Real Madrid, foi, na minha opinião, eu acho que o Al-Hilal fez um jogo de igual para igual. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E se colocar ali ainda, dependendo de como tu olha essa partida, até 60% com o Al-Hilal nessa partida, porque eles realmente não tiveram medo, jogaram, contaram sim com um pênalti falhado no último lance, contaram com um pênalti cometido pelo Real Madrid infantil, só que indiferente, é gol, é resultado, e eles conseguiram jogar muito bem contra o Real Madrid, que é um dos grandes da Europa. sim, e depois, E realmente me surpreende o Al-Hilal passar. e depois será entre o grupo H e o grupo G. Depois o segundo lugar deste grupo irá jogar com o Manchester City e o primeiro lugar irá jogar com a Juventus. Se o Real Madrid passar em segundo, acabamos por ter o clássico de todas as competições ultimamente, que é o Real Madrid-Manchester City. E está interessante o Mundial de Clubes. Se calhar é a altura de passarmos então para a segunda parte do programa, a melhor parte do programa, o nosso joguinho das apostas. Não sei se vieram com as apostas prontas. Nós não vamos apostar em todos os quartos de final, porque alguns ainda não estão terminados, mas vamos apostar naqueles que já conhecemos, não é verdade? E vamos lá ver aqui a pontuação, primeiro de tudo, não é verdade? O Igor, isto para, já que estamos com o Brasil na moto de cima neste torneio, o Igor também está aqui a vencer o jogo das apostas com 29 pontos, isto porque apostou contra a própria equipa, disse 2-2 gol de Soares, e parece que ele conhece bem o Palmeiras. Era isso que eu ia dizer. Eu estou em segundo e tu, Ricardo, estás a condizer com o Porto neste momento, em terceiro lugar. Bem, começamos aqui as apostas por PSG Inter Miami. A tua aposta, Igor? 4-0 para o PSG. Do E. 4-0 para o PSG do E. Vamos ver o que é que eu tenho aqui apontado. Ora, eu tenho 3-0 para o PSG, gol de Vitinha. 3-0, vamos ser meiguinhos com o Inter Miami. Tu, Ricardo, o que é que achas? Eu vou meter 3-0 para o PSG, marca Kvara. 3-0 para o PSG, marca Kvaratskhelia. Muito bem. Igor, Palmeiras, Botafogo. O que é que dizes? Ai, meu Deus. Palmeiras é uma freguesia grande ultimamente. O empate tem prorrogação ou é direto pênaltis? É Eu acho que tem prorrogação. Deixa-me cá ver. muito difícil, confesso que não sei. Porque agora eles variam. Eu gosto de prolongamento. O prolongamento eu acho parte essencial. Não percebo porque é que começaram a eliminar o prolongamento. Mundial de Clubes. É que sim, se tiver prorrogação, ok. Eu digo que dá um empate. Mas se for pênaltis, eu já digo que acaba nos 90 minutos. Porque pênaltis Palmeiras não ganha nem fudendo. Então. Tem no formato quando já disponível. Não consigo encontrar aqui. Vamos assumir que há. Que é que vamos crer que há prorrogação. Então vamos de 2-2 novamente. 2-2. E vamos ver se eu consigo zicar algum jogador do Botafogo, que é o Igor Jesus. Muito bem. Igor Jesus. Não tem como esse homem ser ruim. O nome dele é Igor e ele tem Jesus no nome. Então esse homem é abençoado. Os dois maiores nomes da história. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui apontado. Palmeiras 1, Botafogo 1, também gol de Igor Jesus. Pode ser. Vou com isso.
Tu, Ricardo. Vai ter prolongamento, Igor. Já encontrei aqui. Muito bem. Então, pelo menos isso. Porque se fosse para os pênaltis, eu mudava no resultado. Qual foi a tua aposta, André? Desculpa, estava a 1 pesquisar. a 1, gol do Igor Jesus. Eu vou meter 0-0, mas se houver golo, que vai ser do Igor Jesus também. Ok. Muito bem. A seguir, Bayern Munique, Flamengo. Igor. 3-1 Bayern, Harry Kane. 3-1 Bayern. Harry Kane. Muito bem. O que eu tenho aqui para mim? Eu vou dizer... também tinha 3-1 para o Bayern. Vou mudar e vou meter 2-1 para o Bayern com um gol do Olise. Isto já estamos muito atrás, Ricardo. Já estamos muito atrás. Estou aqui a ver, ainda me faltavam contar alguns jogos. O Igor já está 8 pontos à nossa frente. Está difícil. O Igor está a aparecer eu no jogo das apostas da época normal, mas pronto. Já toda a gente se esqueceu, Ricardo. Uma hora a luz tem que brilhar para o outro lado, né? Pelo amor de Deus. Para mim é que não brilha esta merda. o André lixa-se. Eu vou meter 2-1 para o Bayern também, mas com golo do Harry Kane. 2-1 com gol do Kane. E finalmente, finalmente não, ainda há mais 2. Mas mais importante aqui, Benfica-Chelsea. O que é que nós achamos deste jogo, Igor? O que é que vai acontecer? E nesse jogo eu acho que o Benfica vai entrar tipo a lá Benfica mesmo, por ter vindo de uma boa partida contra o Bayern, e vai tornar a partida difícil, mas eu acho que o Benfica ganha. 3-2 para o Benfica, Pavlidis. 3-2, Pavlidis. Deixa cá ver, o que é que eu acho deste jogo? Mas acho que o Di Maria vai ser titular outra vez, indiscutível, por isso mais vale pô-lo a marcar, que se houver um penalti já vai para ele. 2-1 para o Benfica, gol do Di Maria. Eu vou postar 2-1 para o Chelsea, golo de Pedro Neto. 2, gol de Pedro Neto. Ele que não se atreve a marcar ao glorioso. E depois, Inter-Fluminense, Igor. Opa, você estava falando mutado aqui. Inter e Fluminense. Olha, essa é uma partida que eu não gostaria de ser o primeiro. Eu queria ouvir outras opiniões. Mas... 2-1 para a Inter. 2-1 para a Inter. Lautaro. Por acaso também tinha metido o Lautaro. Eu vou dizer 2-2. Eu acho que o Fluminense ainda tem alguma surpresa dentro de si. 2-2 com um golo de... também tinha Lautaro. Vou dizer Turã. Fica o Turã. Tu, Ricardo. 2-0 para a Inter, Lautaro. 2-0 para a Inter, Lautaro também. Muito bem. E finalmente Dortmund, River Plate. Igor. Não é o River Plate. Não é o River Plate. Lá estou eu a teimar. Eu queria que o River Plate passasse. Eu estou com pena dos argentinos. Depois de fazermos... Depois do Boca empatar 1-1 com o Auckland. Diz lá, Igor. Dortmund, Monterrey. Vou colocar 1-1. 1-1. Gol de Berterame, número 7 do Monterrey. Bertrand. Que era? Berterame. Ok, eu escrevi como pronunciaste, não te preocupes. Olha, Exato, mas ainda bem isso mesmo. Eu vou pôr 2-0, gol do Guirassi. 2-0 para o Dortmund. Tu, Ricardo. Eu vou meter 2-1, golo de Bellingham. Do outro Bellingham, certo? Depois o do Real Madrid é que não há de ser certeza. Ok, é que eu estava confuso. Joe Bellingham, ok. Está uma aposta engraçada.
Muito bem, termina mais um episódio do Triângulo Ofensivo. Não se esqueçam de deixar o gosto do costume e subscrever o canal do YouTube da Rádio Lince Futebol para acompanhar os nossos podcasts todas as semanas. Alguma nota, Ricardo? Olha, eu desde que o Porto saiu este Mundial de Clubes ficou um bocado mais triste para mim, mas pronto. Que o Benfica faça um bom jogo com o Chelsea, que eu tenho fair play, ao contrário dos benfiquistas. Eu não tive fair play, eu estive aqui a torcer pelo Porto toda a semana. Alguma nota, Igor? Não, nenhuma. Só mesmo agradecer a todos os ouvintes e espero que eu esteja feliz ainda na próxima semana. Muito bem. Obrigado a todos e até à próxima.